Só que a de Diana eu não escrevi. Não. Amém. Vamos voltando, vamos voltando. Vamos voltando no nome de Jesus. Vamos voltando, vamos voltando. Isso, todo mundo voltando ligeiro, ligeiro, ligeiro. Vamos voltando, vamos voltando. Éramos em 34, se não me engano, quando terminou a live. Temos 14 agora, vamos voltando. Venham, venham, venham todos. Amém, amém, amém. Voltem, voltem, voltem. Isso. Vamos chegar de novo em todos aqueles que estavam antes da live cair. Glória a Deus. Vamos voltando, voltem todos. O Instagram vai avisando, né? As pessoas. E vamos lá. Amém. Flori está de volta, tem o sinalzinho aí. A maioria já voltou. Faltando pouca gente ainda. Tá quase, tá quase. 27. Vamos lá. A maioria já voltou. Então, vou concluir aquilo que eu estava falando da resposta que Flori deu. Às vezes as pessoas são covardes, ficam fazendo nas costas das pessoas. Então, Deus usa sim como alerta. É verdade, Flori. E uma outra coisa que a gente não pode esquecer é que Deus revelando algo e dizendo para falar, quando a pessoa não fala, também é um ato de covardia. Se Deus me revela algo e diz que eu tenho que falar aquilo para alguma pessoa, se eu não falar, além de estar sendo desobediente, vou estar sendo covarde. Então Deus revelou alguma coisa para mim acerca da vida de uma pessoa e me diz para falar para aquela pessoa, eu tendo certeza que foi Deus, eu tendo certeza de que para que aquela pessoa saiba daquilo. Se eu não falar, eu tanto estou desobedecendo a Deus quanto estou sendo covarde em não fazer aquilo. Como é sim covardia, como Flori falou, falar, insinuar, caluniar pessoas pelas costas. Tem algo para falar? Vá e fale. Uma questão que pode ter sido levantada ou pensada, tomara que não, e eu sei que crente, ovelha é um bicho curioso, eu dei um detalhe que foi uma mulher e foi uma diaconisa quem recebeu essa revelação em sonho, advertida em sonho, por assim dizer. Mas eu vou facilitar para vocês ou diminuir a dúvida de vocês. Mas também isso não faz dessa pessoa melhor, maior do que qualquer outra pessoa de qualquer outro lugar. Não. De vez em quando a gente passa pelas igrejas pregando, né? Já aconteceu comigo muitas vezes, e que terminado o culto, o pastor da igreja virasse para mim: ô pastor, que bom que foi Deus que falou isso ao povo através de sua vida, através da vida de um outro pastor. Porque todas as vezes que Deus dá um alerta, todas as vezes que Deus manifesta alguma coisa para o povo através da vida do próprio pastor local, tem gente que pensa que o pastor está falando aquilo porque conhece a vida das pessoas e está mandando um recado de púlpito ou coisa parecida. Então, amém, pastor, ainda bem que foi Deus falando através de outra pessoa que não sabe da vida desse povo, que não sabe aquilo que acontece na vida delas. Então aquilo cai no coração das pessoas como se fosse verdade. Só que o fato do pastor local falar algo de Deus para a vida das pessoas não significa dizer que ele está falando aquilo porque ele conhece a vida das pessoas ou está mandando um recado. Não, ele está falando aquilo, acredito eu, porque Deus mandou ele falar.
Então, seja eu pregando em outra igreja que eu não conheço as pessoas, seja eu pregando na igreja que eu sou pastor, que eu conheço todo mundo, mas não conheço tudo, nem sondo os corações, como Deus e só Deus pode fazer, não significa dizer que é Deus falando ou não, porque o pastor é diferente, porque quem está pregando é diferente. É Deus falando, eu quero crer o tempo todo. Porque fica parecendo que os de fora têm mais importância ou proeminência do que os de dentro. Fica parecendo que é quando um pastor de fora fala algo e que, bum, cai que nem uma bomba no coração das pessoas, é de Deus. E quando o pastor local fala algo, é porque conhece a vida das pessoas. Não é assim. Tire esse tipo de coisa da sua cabeça. Por que eu estou falando isso? Se esse sonho e se essa revelação divinamente apresentada a essa irmã, essa diaconisa, foi alguém daqui, será que temos o direito de questionar que Deus deu esse sonho ou duvidar que foi Deus porque a pessoa está aqui e conhece a minha vida ou coisa parecida? E se foi uma diaconisa de fora, uma mulher de Deus de fora, isso faz da revelação e sonho dela maior ou melhor do que se fosse uma irmã daqui? Faça esse questionamento a você mesmo. Então, se o pastor Luiz, por exemplo, de Campina Grande, se o pastor Luiz de Campina Grande chega aqui e fala algo que cai como uma bomba, fala que cai que nem uma bomba no coração das pessoas, e as pessoas falam assim: rapaz, o pastor contou tudo o que está acontecendo aqui, ele não é daqui, não sabe de nada. Então aquilo foi de Deus? Seria diferente se eu pregasse a mesma mensagem, no mesmo sentido? E aí, porque eu sou daqui e conheço a vida das pessoas, isso não seria de Deus? Não é assim. Então, se essa profecia, se essa revelação, se esse sonho divinamente revelado, ou se por divina revelação essa irmã viu aquilo, se não, ela viu, eu tenho certeza, e falou para mim, que diferença faz se ela é daqui ou se ela é de outra igreja? Eu dei um detalhe: uma mulher é uma irmã, uma mulher, uma irmã, uma serva de Deus. Eu dei um outro detalhe que já exclui algumas pessoas, né? Eu disse que ela falou que pensou em falar com o marido, para o marido falar para mim. Então você já sabe que é uma mulher, você sabe que é uma diaconisa, você sabe que é da IBS e você agora sabe que ela é casada. Então já dei alguma dica. E por que, repito, eu não falei quem era de princípio? Porque ela não me autorizou a falar o nome dela. Mas eu posso dizer se ela é daqui ou se ela é de outro lugar. Com esses detalhes aí, se eu disser que ela é daqui, você já vai saber de cara quem é. Se eu disser que ela é de fora, você vai ficar duvidando ou questionando quem seja. Mas eu vou dar essa outra colher de chá para vocês. Essa diaconisa não é da nossa igreja aqui de Ilhéus. Essa é uma mulher de Deus, de outra cidade, de outro estado, e que eu sei que é uma mulher de Deus. É para acabar com essa firula que fica assim: quando alguém fala alguma coisa e é daqui, é porque sabe o que está acontecendo. Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe de todas as coisas. Então, essa irmã, essa mulher de Deus, essa diaconisa, não é nem daqui. Não é nem daqui. E foi usada por Deus para revelar algo que talvez estivesse ou ainda esteja acontecendo na minha vida e no meu entorno. Rafael, sim, aí respondendo a Flori, né? É covardia, Flori. Tanto falar pelas costas quanto ouvir de Deus e não falar. Aí ouvir de Deus e não falar é tanto covardia quanto desobediência. E falar algo pelas costas de quem quer que seja é uma covardia e vergonha, que não deveria acontecer, muito menos entre cristãos. E respondendo ao que Rafael falou, que acredita sim em profecias de todas as formas dela, mas infelizmente ele não teve esse tipo de experiência ainda com ele. Mas isso também vai de necessidade, isso vai também de como Deus age.
Eu tenho certeza, Rafael, que Deus já se revelou a você de muitas formas. De muitas formas. Uma conversa comigo, um bate-papo com sua esposa, um momento seu de leitura da palavra e que Deus clareou uma situação. Um momento seu de oração e que veio aquele estalo e que mudou uma situação, que mudou completamente o quadro e aquilo tudo que estava encoberto, impreciso, ainda meio que escuro, ficou completamente claro. Então Deus tem essas suas muitas formas de se revelar e com você não é diferente não. Talvez você não tenha conseguido identificar com exatidão, com precisão, mas com certeza já aconteceu. Nossa diaconisa Edna falou, eu creio sim em profecias, é necessário que tenhamos uma vida com Deus através de oração para discernir o que vem do Senhor. Vigiar sempre, perfeitamente, diaconisa Edna. É desse jeito, vida com Deus, aí revelações de Deus, milagres de Deus, respostas de Deus, direção de Deus, graça de Deus, para que Ele possa falar conosco no nome de Jesus. Maiana escreveu, muitas vezes já tive sonhos de revelações e passei para pessoas que eu não tinha nenhum contato. E esses receberam, porque era verdade. E alguns mais próximos já não receberam. Talvez não acharam que eu era uma mulher de Deus. Infelizmente, Maiana, esse tipo de coisa acontece. Foi esse exemplo que eu dei aqui, ó. Se eu dissesse que quem teve essa revelação, esse sonho divinamente revelado, fosse uma das diaconisas, talvez alguém questionasse isso. Talvez falou isso porque sabe de alguma coisa, está ouvindo alguma coisa, conhece alguma coisa. O que não necessariamente seja verdade. Não é porque alguém é de dentro ou porque alguém é de fora que Deus vai usar mais ou Deus vai usar menos. Não é isso. Mas também para esclarecer essa dúvida, se é que alguém tem essa dúvida, eu disse, não é nem daqui. É uma pessoa, para que fique mais claro ainda, nunca esteve em Ilhéus. Não sabe nem quem é você que está me ouvindo aqui agora. Nunca esteve aqui. Mas que eu conheço muito bem. E eu sei que é uma mulher de Deus para a glória de Deus. Então isso é triste, Maiana. É triste que de vez em quando até mesmo os ímpios acreditam no que a gente fala, acreditam naquilo que Deus revela, e alguns próximos, seja de dentro de casa, ou seja de dentro da igreja, ou da família, ou dos meios, em meio aos parentes, não acreditem. É óbvio que o nosso testemunho tem muito valor nesse sentido, mas eu conheço o seu testemunho também, sei que você, Maiana, é uma mulher de Deus. Agora, cabe também, como a diaconisa Edna falou, orar. Cada um que recebe, orar, buscar de Deus. Se Deus é a fonte, e se a pessoa que ouviu o canal, o instrumento, essa diaconisa, que foi usada para falar comigo, ou você, ou eu mesmo, quando sou usado por Deus para falar para outra pessoa algo, se a fonte é Deus, e se quem é o instrumento, se quem é o canal, está entendendo bem, ou entendeu bem aquilo que Deus falou. Mas você é uma mulher de Deus e eu testemunho isso aí. A irmã Jane escreveu, acredito em profecias e já recebi algumas de outras pessoas usadas por Deus. Sonhos, revelações, já tive inúmeros na minha caminhada cristã. Algumas falei para a pessoa e outras não. Pode acontecer também. Deus pode me revelar algo e é algo que Deus está falando para mim, ainda que seja em relação a outra pessoa. Ainda que seja em relação a outra pessoa. E aí tudo bem. Se Deus me falou algo, como a irmã Jane falou, que já falou para ela, algumas vezes ela falou, outras não. Se Deus me falou algo, mostrando uma situação, ou mostrando a realidade de vida de uma pessoa, e não me disse para eu falar aquilo, então cabe a mim decidir se eu guardo para mim ou se eu falo para aquela pessoa. Algumas vezes comigo, Deus falou algo e não me disse se era para eu falar ou não.
E algumas vezes eu não falei, outras vezes eu falei. Outras coisas Deus já falou comigo que disse que era para eu falar. E todas as vezes eu falei. Outras coisas Deus falou comigo e disse que não era para eu dizer nada. E todas as vezes que Deus disse que não era para eu dizer nada, eu me calei. Então vai muito da situação, vai muito do momento. Agora, se Deus fala algo e diz que é para falar para outra pessoa aquilo ali, então nós temos que falar. Nós temos que falar. Como Deus falou nos tempos antigos através dos profetas. Vá e fale ao meu povo. Vá e diga fulano de tal. Vá e fale tais coisas. Então, se Deus disser que é para falar, nós estamos obrigados a obedecer. Senão, além de desobedientes, covardes, como eu já tinha falado em resposta àquilo que a irmã Flori escreveu. Se Deus não disse nada, talvez seja algo que ele revelou, ainda que envolvendo outra pessoa, mas que diga respeito só a você. Agora, se ele disser que não é para falar, aí você também não fala. Guarda para você, permanece em obediência ao Senhor. Maiana também escreveu, vaso de casa muitas vezes não tem honra. É o que diz a palavra do Senhor. É o que diz a palavra de Deus, que o profeta não tem honra em sua própria terra. Foi aquilo que aconteceu com Jesus, né? Jesus entra no templo e vai ler um pergaminho, que era o texto de Isaías, que conhecemos como Isaías 61. E aí depois que termina aquilo, os mestres ali, né, os religiosos, falam, não é esse o filho de José, carpinteiro? Não é sua mãe, fulana de tal? Não convive com nós, em nosso meio, conosco, em nosso meio, seus irmãos e irmãs? Ou seja, eles conheciam Jesus e por conta da vida que Jesus tinha, de simplicidade, de família, achavam que Cristo não poderia revelar algo de tamanha magnitude. Mas Cristo podia, era o próprio Deus e eles não conheciam. É como às vezes acontece dentro de casa, você está certo, Maiana. De vez em quando acontece dentro de casa, de você falar algo, instruir algo, ensinar algo e de alguém não ouvir, de alguém não entender aquilo no momento. E então, só depois de um tempo, depois daquilo acontecer, de bom ou de ruim, da pessoa então compreender que era Deus e buscar então seguir aquela orientação. Infelizmente acontece. Celina falou, minha vida espiritual mudou quando entendi que o pastor falando é Deus usando, não é uma palavra qualquer. Eu sempre me apresento em gabinete dessa forma. Já aconteceu de as pessoas conversando no gabinete comigo, expressarem um problema, uma situação, e Deus falar de momento e aquilo ser resolvido. Como também já aconteceu de eu dizer para a pessoa, eu não tenho resposta para isso. Vamos orar mais. Vamos buscar mais de Deus e buscar uma solução para isso aí. Então, se Deus me falar algo, eu vou dizer. Se Deus não me falar nada, eu vou dizer para a pessoa também, eu não tenho resposta para isso. Porque agindo assim, Celina, e agindo assim, falando para todos, é que a pessoa vai ter a convicção, vai ter a certeza de que é Deus falando através da vida do pastor. Eu não tenho nada da minha vida, a não ser exemplo, a não ser experiências, eu não tenho nada da minha vida para acrescentar a sua, se é que meu exemplo, se é que minhas experiências servem para a sua vida. Agora, se você conversando comigo, não posso falar dos outros, se você conversando comigo, expressar algo e Deus me revelar algo, me falar algo, eu vou dizer para você, e aquilo vai mudar a sua vida, porque é Deus falando. É como pregar, gente. Eu não prego aquilo que eu quero, eu não prego aquilo que eu acho legal, eu não prego aquilo que eu acho bonitinho, eu não prego aquilo que eu acredito que vai cair no coração das pessoas. Não. Eu prego aquilo que acredito ser o Espírito Santo falando para o povo. Porque a pregação é para o povo. Primeiro vem a mim, trata em mim, trata comigo. E depois então é que vai ao povo. E a palavra faz o seu efeito no coração das pessoas. É por isso da importância de caminhar e ter certeza
de que quem lidera é alguém de Deus, porque aí você vai ter paz e vai ter segurança para ouvir aquela pessoa. Flori escreveu de novo: se as pessoas não estão satisfeitas na sua igreja, elas devem ir ao pastor e falar da sua insatisfação. Eu espero que as pessoas sejam honestas. Eu espero sempre, Flori. Eu espero sempre essa honestidade. Eu espero sempre esse tipo de franqueza, porque eu sou assim. O que eu penso, eu falo, sem agredir as pessoas, sem ferir as pessoas, sem maltratar as pessoas, inclusive dos meus próprios sentimentos e sofrimentos algumas vezes. Eu já ouvi as pessoas algumas vezes falar: o pastor está expressando demais seu sentimento. Eu nunca expressei para a igreja nem 10% do que eu sinto. Nunca. Porque não diz respeito à igreja. É entre Deus e eu. E aquilo que eu expressei, acredite, não é nem 10% do que eu sinto. Então, as pessoas não podem agir como Absalão. Lembra disso? Davi estava no trono julgando os casos das pessoas, resolvendo as situações das pessoas, falando algo das pessoas, resolvendo as situações, e Absalão, seu filho, ficava na porta do palácio ou na porta da cidade. Se eu fosse o rei, eu teria resolvido de tal forma. Se eu fosse eu que estivesse julgando a sua causa, eu agiria diferente. Algumas vezes acontece assim na vida do pastor também. O pastor está pregando uma coisa, ou um diácono, ou um professor de escola bíblica dominical, estão pregando alguma coisa, estão ensinando alguma coisa, estão ministrando uma aula, e termina aquele culto, termina aquele estudo bíblico, e a pessoa ou as pessoas vão dizer: não concordo com isso. Não concorda porque não falou na hora. Não, isso aí está completamente errado, essa pregação não é de Deus, não. Se a pregação não é de Deus, levanta no meio do culto e diz que aquilo não é de Deus. Se de fato não for. Porque o problema é se levantar contra Deus. Agora, se não é Deus, vai e fala. Eu já dei esse exemplo aqui, mas as pessoas de fora não conhecem. O pastor Vieira relatava isso, dizendo que tinha uma amiga dele no tempo de adolescência, início da fase adulta, que tinha uma vida de pecado, mas vivia no altar cantando. E uma vez teve um aniversário de uma congregação da igreja que ele fazia parte, e a moça foi subir, foi cantar, né? Fala Deus, toca-me com brasas do altar, fala Deus, sempre alerta, atenta ao seu falar, uma coisa assim. Você conhece a música. E uma senhora, uma irmã que nunca tinha visto aquela moça, levantou, apontou o dedo para ela e falou assim: desça agora, porque senão você morre. Não pediu para Deus falar? Deus falou. Então, se tem algo que não concorda, chega para o pastor, chega para o diácono, chega para o professor, chega para a diaconisa, chega para o irmão e fala. Talvez você tenha entendido errado. Eu já mostrei isso na igreja até. Aqui, nos nossos estudos bíblicos presenciais online, quantas vezes eu já falei alguma coisa, preguei alguma coisa, a pessoa entendeu completamente diferente. Então, para o seu próprio bem até, chega para a pessoa e fala. Agora, fale com santidade, fale com respeito, fale lembrando com o que você está falando. Se você vai falar alguma coisa com um diácono, lembre que você está falando com um oficial da igreja ou com uma oficial da igreja. Se vai falar com um pastor, lembre que você está falando com um homem de Deus, você está falando com uma autoridade, não só eclesiástica, mas espiritual, não só sobre a igreja, sobre sua vida também. É como falar com o marido. Vai falar com o marido, lembre que é seu marido, você deve respeito a ele. Vai falar com a esposa, lembre que é sua esposa, você deve respeito a ela. Vai falar com os filhos, lembre que são seus filhos, você deve respeito a eles. Vai falar com os pais, lembre que são seus pais, você deve respeito a eles. Respeito nunca é demais. Rafael escreveu: o Senhor mesmo disse que orou e pediu confirmação, então acho que a pessoa pouco importa enquanto curiosidade, importa em ter sido usado por Deus. Perfeitamente, é isso aí. Se é daqui, se é da Bahia, se é de outro estado, se é de outro país, não importa. Importa a fonte, e a fonte é Deus. E eu conheço o vaso, eu conheço o canal, e sei que a pessoa
também é de Deus e não é dado a isso, não é avessa a isso. Tanto que eu conseguia sentir a preocupação da pessoa nas palavras em estar me contando aquilo. Mas enfim, Diaconisa Marli escreveu: só se Jesus mandar falar, eu falo. É isso aí, glória a Deus. Celina escreveu: desde que cheguei na igreja e o pastor praticamente não me conhece, a palavra tem sido diretamente para o meu coração, para o meu momento. Dou glórias a Deus por isso. É porque é Deus, Celina, não é o pastor. Eu não preciso conhecer a sua vida, para pregar. Não, eu preciso conhecer Deus, conhecer a vontade do Senhor. E eu não prego para A, B ou C, eu prego para a igreja. E cada um pega sua porção em Deus. Então é assim que Deus age, é assim que Deus fala. Diácono Jorge: como creio, eu sou prova viva de muitos cumprimentos vindo de revelações de Deus em profecia. Amém, meu irmão. Glória a Deus, somos alvos, instrumentos dessa graça de Deus. Celina escreveu também: já aconteceu de Deus revelar algo para alguém, eu não falar, e vi na minha frente Deus usar outro para falar. Pois é, corremos esse risco, realmente. Se é para falar, vai e fale. Se é para calar, se cale. Se é de Deus, se você tem dúvida de que você ouviu, sentiu, percebeu, não é de Deus, ore. Mas se tiver certeza que foi Deus falando, se foi sobre outra pessoa, talvez seja só para você. Mas se é para você falar, fale. Se Deus disser se cale, se cale. Seja obediente em todo tempo, em todo instante. O diácono Eduardo escreveu: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse 2, 7a e outros versículos, em todos os fechamentos daquilo que Deus revela à igreja em Apocalipse, termina com essa expressão: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja, às igrejas, glória a Deus. Elionai escreveu: acredito sim, tanto próximas e de quem não conheço, porém com a confirmação de qualquer forma, e já com experiência de ter confirmação. Isso. Se Deus lhe falou algo, você tem que ter a confirmação se foi Deus ou se é seu coração. Se falou diretamente a você. Se falou através de outra pessoa, você tem que ter certeza se foi Deus e que foi Deus usando aquela pessoa. E glória a Deus por isso também. Então é necessário sempre buscar de Deus, por mais experiência que tenha. Eu estou nessa caminhada com Cristo há 20 anos, eu estou indo para 15 anos de ministério agora no mês de outubro. Dia 2 de outubro eu vou completar 15 anos de ministério e eu ajo da mesma forma. Desde a primeira vez que Deus falou comigo, lá atrás, lá no começo, ou fosse ontem quando Deus usou essa irmã para falar comigo, eu faço a mesma coisa. Apresento meu coração a Deus, procuro saber se foi Deus realmente, e no caso de ser outra pessoa sendo instrumento, eu procuro saber de Deus se foi Deus mesmo usando aquela pessoa, se foi Ele falando, se foi Deus mesmo usando aquela pessoa. Nesse caso em tela, nesse exemplo que eu dei, eu tenho certeza que foi Deus falando e tenho certeza que foi Deus usando a pessoa. Diácono Jorge: Deus continua em nosso tempo se revelando através dos dons espirituais, usando-nos uns para os outros para a glória do seu nome. Perfeito, Diácono Jorge. Os dons não cessaram. Há quem diga, quem creia, quem pregue que os dons cessaram. Eu não creio, não prego e não digo que os dons cessaram, porque eu manifesto dons todos os dias. Todos os dias os dons de Deus se manifestam através da minha vida. Não é só na igreja, não. É em casa, é na rua, é pregando, é orando, é preparando as mensagens, é preparando os estudos, é lendo a Bíblia. Os dons se manifestam na minha vida todos os dias. Então eu não posso dizer
eu não posso afirmar, eu não posso falar, eu não posso pregar que os dons cessaram, porque na minha vida eles não cessaram. Não cessaram. E continuo pregando que o Espírito Santo está aí. Continuo pregando e ensinando que os dons são poder de Deus para guiar as nossas vidas, transformar as nossas vidas, usar as nossas vidas como instrumento, nos fazer pessoas melhores para o reino, para Deus e uns para os outros, como o diácono Jorge falou. Cláudia escreveu: para mim as palavras são uma bênção, e glória a Deus, glória a Deus. E são sempre bênção, Cláudia. Eu já disse a Deus algumas vezes que, tendo recebido algo do Senhor, não vou pregar isso não. Não vou pregar isso não. De novo, Senhor. Não era para já se ter aprendido isso, não. Se eu falo outra coisa aí, e Deus insistir, Cláudia, naquilo. Então, o primeiro confrontado com a palavra sou eu. Quando vem uma palavra mais forte, uma pancada, uma cajadada, como as pessoas falam, e eu, quando era ovelha, já falei também muito isso, mas só fui entender depois que fui trazido ao ministério. A palavra, quando é a pancada, bate primeiro no pregador. A palavra, quando é um consolo, consola primeiro o pregador. A palavra, quando é uma cajadada daquela que machuca, machuca primeiro o pregador. A palavra, quando é aquele bálsamo, aquele refrigério, aquilo que cura e alegra o coração, é um bálsamo, um refrigério, e alegra primeiro o coração do pregador. Então é isso que a gente precisa perder da nossa mente, do nosso imaginário. Aquilo que é pregado vem de Deus, e cabe a nós julgar se é uma profecia que consola, que exorta e que edifica. É buscar a confirmação da fonte e a confirmação do instrumento. O instrumento pode ser outra pessoa ou pode ser você mesmo. E você mesmo precisa se examinar. Repito, eu faço isso. Deus fala algo comigo, eu mesmo me examino. Não duvidando de Deus, mas duvidando de mim. Porque não pode ser o homem pregando, o homem ensinando, o homem aconselhando. Tem que ser o pastor pregando, o pastor ensinando, o pastor aconselhando. No meu caso, que sou pastor, tem que ser Deus. Tem que ser Deus. Porque quando é Deus, dá certo. Quando é do homem, provavelmente vai dar errado. Mas eu vi muita gente falando aí da primeira questão. E da segunda? Em quem confiar? Já que no sonho, revelação da irmã, as pessoas que estavam ali, que eu precisava estar atento, eram pessoas próximas. Nós temos textos como Atos 6, versículo de 8 a 15, a pregação de Estevão, todo o seu testemunho, toda a sua pregação, e que levantaram falso testemunho contra Estevão. Levantaram falso testemunho, como levantaram falso testemunho contra Paulo, como levantaram falso testemunho contra outras tantas pessoas. Em Mateus 28, 11 a 15, vemos os líderes do povo, as autoridades em meio do povo, subornando os soldados que ficaram na vigília, protegendo lá o sepulcro onde o corpo de Cristo foi colocado, para dizer que os discípulos roubaram o corpo. Subornaram pessoas, líderes religiosos, líderes do povo, subornando, mentindo, falsamente agindo. Passagens como essa e outras mostram momentos em que pessoas de bem, homens e mulheres de Deus, foram caluniados. E até outros foram convencidos e até subornados a mentirem. Mas em todos esses momentos Deus agiu. Em todas as soluções Deus deu um escape, deu uma solução. E glória a Deus por isso. Por isso eu levantei essas duas questões. Ainda acreditamos em profecias, visões, sonhos de revelação? E na segunda questão, diante de tudo isso, em quem confiar?
Em quem confiar? Lá no sonho da diaconisa, eram todas pessoas de confiança. Mas o sonho veio como uma revelação que eu devia e devo permanecer em alerta. Por que disso? Algum motivo existia, ou algum motivo existe para eu desconfiar de alguém? Alguém existia, ou alguém existe, que estava disposto a atrapalhar aquilo que Deus tem feito, aquilo que Deus tem realizado? Alguém claramente visto, ou alguém ainda meio que na sombra estava fazendo isso, ou está fazendo isso? É o que nós precisamos pensar. Porque se o sonho dessa diaconisa que eu falei falasse só de mim, se ela tivesse tido um sonho dentro da minha casa, se ela tivesse tido um sonho que isso acontecia dentro da minha casa, eu ia resolver isso com a Alexandra e com o Mateus. Só tem 2 pessoas que vivem dentro da minha casa. Mas o sonho revelatório da irmã foi na igreja. E alguém possuído, alguém usado pelo inimigo tentava destruir aquilo. E ela via 2 mulheres bem próximas, foi o que ela falou, e ela via 2 homens, um bem visível e outro que ela não conseguia ver muito bem. Eu nem perguntei para a irmã, se eu mostrasse uma foto de todo mundo da igreja, ela já tinha como reconhecer no sonho quem eram as pessoas. Eu nem perguntei isso para ela, porque eu também apresentei isso a Deus. Senhor, se isso já aconteceu, me mostre as pessoas envolvidas. Se isso está acontecendo, me mostre também as pessoas envolvidas. E também apresentei isso a Deus. Senhor, eu não vi isso e continua acontecendo, ou eu já vi isso e a situação está resolvida. Também apresentei isso a Deus e estou caminhando, estou seguindo em frente para a glória do Senhor. Alexandre está escrevendo outras coisas ali, eu já vou ler aqui. A irmã Jane escreveu: a palavra de Deus diz: os que confiam no Senhor jamais serão envergonhados. Sim, amém. Amém. Confiar tão somente em Deus e no poder da sua palavra. Amém, diaconisa Edna. Não duvidando, porém, dos seus profetas. Amém, e glória a Deus. Até porque os profetas falam por Deus, falam algo que vem de Deus. Como anular essa ação do inimigo quando nos é revelado? Boa, Cláudia, muito boa. A irmã disse que no sonho ela repreendia no nome de Jesus. Ela sabia que aquilo não era de Deus, aquilo era um ataque do inimigo, e ela repreendia. É o que a gente faz. A gente repreende no nome de Jesus. A gente clama a Deus pedindo que aquilo seja lançado por terra, que as artimanhas do inimigo sejam destruídas, que as ciladas sejam desfeitas, que os laços sejam também desfeitos, destruídos, para que Deus lance tudo aquilo por terra, destrua toda aquela maquinação, destrua todo aquele pensamento contrário, destrua tudo aquilo que possa ser contrário à vontade de Deus. Mas nesses momentos o inimigo também pode fazer aquilo que tentou fazer com a irmã. Tentou desestimulá-la, tentou fazê-la desistir de orar, de clamar. Dizia: não adianta chamar por ele, não, ele não vai lhe ouvir. Mas ela continuou gritando, ela continuou alertando, ela continuou repreendendo o nome de Jesus. E isso foi uma coisa que me chamou a atenção. Só ela repreendia, ninguém mais.
Então, ao identificar isso, Cláudia, a gente repreende. A gente apresenta a Deus, coloca nas mãos dele, porque ele é quem tem poder de destruir essas coisas, as ciladas do inimigo, as artimanhas do inimigo. Flori escreveu sim, ficar atento, pastor, é triste nos decepcionar com pessoas que acreditamos ser nossos amigos. Eu já vivi isso, Flori, muitas vezes. Muitas vezes. Eu já fui ferido, decepcionado e traído na primeira igreja que eu pastoreei. Alguns acompanharam isso muito de perto. Eu acho que Cristina está com a gente aí. Cris caminha com a gente, o pastor Fabiano caminha com a gente há muito tempo. Eles sabem algumas vezes que fomos feridos de alma, que fomos traídos. Eles sabem das vezes que falaram mentiras a nosso respeito e mal, como algumas vezes fizeram mal a eles também, ao pastor Fabiano, a Cris e a outras pessoas que caminharam conosco lá e depois deixaram de caminhar, pessoas que já falaram inverdades sobre o pastor Fabiano, e sobre o pastor Ariston, e sobre tantos outros pastores, homens e mulheres de Deus. Então esse tipo de coisa acontece. O terrível é quando isso acontece pelas costas. O terrível é quando isso acontece e você descobre por outras pessoas, ou mesmo por uma revelação de Deus. Deus precisa se mover do céu, tem que sustentar todo o universo, tem que manter todas as coisas em ordem, mas as coisas são feitas de forma tão acamotinada, tão cheia de subterfúgio, que Deus tem que falar, revelar por terceiro ou diretamente a pessoa aquilo que está acontecendo, que poderia ser resolvido tão facilmente. E a coisa é simples, a coisa é tão simples. A própria palavra diz que vê seu irmão em erro, vá a ele. Não querendo te ouvir, leve outra pessoa, e se ainda assim não quiser ouvir a ambos, apresente aos presbíteros da igreja, apresente aos líderes da igreja, né? A instância final da igreja local são os pastores. E se essa queixa é contra o pastor, vá ao pastor e fale. Vá ao pastor e fale. Vá ao diácono e fale, à diaconisa e fale. Vá ao irmão e fale. Da mesma maneira, quando eu tenho algo para tratar com o rebanho, eu vou para a pessoa e falo. Quantas pessoas, meu Deus do céu, quantas pessoas eu já repreendi por quererem vir falar para mim mal de outras. Pastor, quero falar algo do irmão fulano, quero falar algo da irmã Beltrana. E não era um problema, não era um pecado, não era algo a ser corrigido, não, era uma opinião. Quantas vezes eu já repreendi as pessoas nesse sentido, de dar dura mesmo, de dar bronca, que nem dá bronca em menino, porque a intenção não era corrigir um problema, não era alertar do pecado, a intenção era só falar mal, é só fazer buchicho, fofoca. Eu não sou homem de buchicho nem de fofoca. Eu sou um homem de Deus e da palavra. Eu sou um homem de palavra e sou um homem da palavra. Aquilo que eu falo eu cumpro, e aquilo que na palavra está escrito eu vivo. E assim a gente tem que caminhar. O diácono Jorge escreveu: toda profecia vinda de Deus está alinhada com a maior profecia, que é a palavra de Deus. Perfeito, Jorge. Perfeito. E a Bíblia fala disso, que alguns já não acreditam em profecias. A Bíblia fala que alguns são revelados em sonho por divina revelação, e a Bíblia diz que nem todos com os quais vivemos e encontramos nessa vida são de confiança. Ainda bem que a Bíblia também diz que existem homens e mulheres fiéis, que existem homens e mulheres de Deus, que existem servos e servas do Senhor dignos da sua presença, da sua palavra, da sua caminhada. Ainda bem que a Bíblia nos fala tudo que a gente precisa para essa nossa caminhada. O diácono Eduardo escreveu: Tiago 5,16 diz: confessei, pois, os vossos pecados uns com os outros e orai uns pelos outros, para serdes curados.
Não é confessei, não, é confessar, ele corrigiu embaixo. Confessar, sim, confessai, pois, os vossos pecados uns para com os outros e orai uns pelos outros para serem curados. Para que isso seja realidade, precisamos confiar uns nos outros, verdade. Concordo com isso, mas o confessar aí os pecados, no ensino de Tiago, um pastor da igreja, um apóstolo da igreja, é admitir o erro, principalmente para o outro. Eu criei uma situação hipotética aqui, aconteceu algo e que a Alexandra tinha uma opinião, eu tinha outra, e terminou que eu impus a minha vontade, não por uma questão espiritual, não por uma questão de sabedoria, e depois eu vi que eu estava errado. Então o sentido aí é de virar para a Alexandra depois e dizer, realmente você estava certa, eu estava errado, então me perdoe nesse sentido, deixa eu orar por você, ore por mim, para que isso não aconteça mais, para que então sejamos restaurados, sejamos curados, sejamos restabelecidos em todas as coisas. Então não é a pessoa pecou, aí chega domingo de noite na igreja, pastor, eu quero confessar meu pecado para todo mundo. É necessário ter uma separação das duas coisas nesse sentido. Eu conheço denominações que fazem isso. De tempos em tempos fazem as pessoas publicamente confessarem seus pecados. Pecados sexuais, pecados cometidos no trabalho, coisa parecida. Expondo isso publicamente. A palavra diz que o Espírito Santo não constrange ninguém. Não constrange ninguém. O pedido de perdão é a Deus, porque todo pecado é principalmente contra Deus, é primeiramente contra Deus, depois contra outra pessoa. Agora, se você errou com uma pessoa especificamente, aí então você fala com aquela pessoa, você diz onde você errou, você pede perdão a Deus e pede perdão a ela, para que seja restaurado, curada a relação, restaurada a relação, curada as pessoas, um e o outro, para que a vida possa seguir. Jane escreveu, já tive sonhos, revelações até mais tenebrosos do que esse. Procurei orar muito e vigiar. Entreguei nas mãos de Deus e pedi para Deus guardar meu coração. Sonhos, mas aí eu fiquei na dúvida, irmã Jane. A irmã já teve sonhos, revelações até mais tenebrosos do que esse. Relativo a quê? Relativo à igreja? Relativo a mim? Porque agora eu fiquei na dúvida. Os sonhos mais tenebrosos, as revelações mais tenebrosas que a irmã já teve, pegando aí o gancho disso que eu recebi dessa outra irmã que eu falei, foi em relação à igreja, foi em relação a mim, porque fiquei na dúvida nesse sentido. A irmã respondeu, ao Senhor, não. Pronto, já esclareceu a minha dúvida. Mas eu já tive também. Eu já tive sonhos e revelações terríveis acerca de muitas coisas. Dentro de coisas da igreja e de coisas fora da igreja. De coisas relativas a pessoas da igreja, a pessoas que eu nem conhecia ainda. Eu já tive experiências fantásticas. Eu já tive a experiência de estar orando e eu senti o corpo levantando assim do chão. Eu já tive experiências tenebrosas de estar orando e me sentir cercado de demônios. Alexandre e eu já tivemos experiências terríveis de ajoelhar de madrugada na sala de casa e a gente olhar para as janelas e a gente via os demônios tentando entrar, tentando atacar a gente, mas o Senhor com seus anjos ao nosso redor. Nós já vivemos situações complicadíssimas. Eu já tive sonhos tão reais, revelações tão reais, de aquilo fazer efeito no corpo. Talvez o mais famoso desse foi aquele sonho que eu tive, que eu estava numa situação como se fosse um campo de batalha, eu via de um lado só sombras, silhuetas, vultos, e via do outro lado as pessoas da igreja. Eu morava em Tapetinga na época ainda, pastoreava a igreja de Tapetinga, e pessoas da igreja do outro lado.
inclusive pessoas que eu não conhecia. Eu via as pessoas, e quando essas pessoas chegaram na igreja depois, eu lembrei do sonho. Eu vi no sonho pessoas que só vieram congregar conosco depois, pessoas que eu só vim pastorear depois, meses, anos depois. E do meio desse lado, dessas sombras, dessas silhuetas, saía uma figura enorme, maior do que todas as outras, que eu também não via rosto, não via nada. Era uma grande sombra, um grande vulto, e jogava alguma coisa, como se fosse uma lança em direção ao povo. Naquele momento eu saía de onde eu estava, eu ia para o meio daquilo ali, e aquilo me atingia. Em vez de atingir a mim, ou em vez de atingir o povo, atingia a mim. Todas as vezes que eu lembro disso e repito, eu chego a me arrepiar. E arrepia todos, braços, as pernas, as costas, o cabelo, porque eu sabia que a minha posição ali era de protetor do rebanho, de pastor do rebanho, de profeta de Deus para guardar aquele povo. Então eu me lançava na frente daquilo, porque se alguém tinha que morrer era eu, se alguém tinha que ter ferido era eu, porque eu tenho uma unção, um poder de Deus sobre a minha vida que o rebanho não tem. Então eu talvez pudesse aguentar aquilo, mas o povo não. E quando aquilo me atinge, eu estava dormindo, quando aquilo me atinge, eu acordo, só deu tempo de virar para o lado e vomitar o chão do quarto. Agora, se comigo, pastor, com a unção de Deus sobre a minha vida, aconteceu aquilo ali, imagine se aquela lança, se aquele dardo, se aquela seta atinge uma das pessoas da igreja. Poderia ter matado. Provavelmente teria matado ou gerado um problema muito grande na vida daquela pessoa que talvez não tivesse uma outra solução. Mas aquilo também serviu para mim como uma testificação de que, se necessário fosse, eu tinha que dar vida pelo rebanho, como Cristo deu a vida, o bom pastor deu a vida por seu rebanho, o bom pastor dá a vida por sua ovelha. Eu não pensei no sonho, eu não titubeei no sonho, momento algum, de que o que eu deveria fazer era me colocar diante daquilo que foi lançado. E assim é o pastor. O bom pastor dá vida pelas ovelhas. Então aquele sonho serviu para mim como uma testificação dessa passagem, e serviu para mim como prova que eu estava disposto àquilo. Ainda que me ferisse, ainda que me fizesse sofrer, ainda que me fizesse passar mal, eu tinha que me colocar na brecha pelo rebanho. E quantas vezes eu fiz isso? Meu Deus, não estou aqui querendo trazer glórias ou louros para mim, não. Meu Deus, quantas vezes eu fiz isso? Quantas vezes eu fui insultado para proteger o rebanho? Quantas vezes eu fui ofendido por defender alguém? Quantas vezes, física e espiritualmente, eu fui atingido, afligido por ser esse guarda, humanamente falando, do rebanho de Cristo, o rebanho que Ele me deu a responsabilidade de cuidar. Em meio a isso, essas questões também de confiança. Aqui também já fomos feridos, já fomos destratados, já mentiram a nosso respeito, já nos feriram, pessoas de fora, e até pessoas que já caminharam com a gente. Não estamos livres disso, não estamos imunes a isso. E por isso do meu questionamento, né? Já que Deus nos revela que é necessário tomar cuidado, porque mesmo algumas pessoas que caminham perto, mesmo algumas pessoas que são próximas, podem nos fazer algum tipo de mal, podem não ter o mesmo desejo que nós, já que Deus está me alertando, e isso serviu, repito, como testificação para esse nosso estudo, então está nos alertando, é necessário confiar, sim. Confiança é uma prova de maturidade, mas é também necessário estar com o coração sempre em Deus, alertas, vigilantes, até porque a própria palavra diz que devemos ser mansos como as pombas, né? Mas
mais vigilantes como as serpentes. E o próprio Cristo certa vez disse que os filhos das trevas eram por vezes mais prudentes do que os filhos da luz. Nós precisamos estar alerta. A Flori escreveu: eu oro a Deus para que as pessoas que estão no oculto, Deus revele. Amém, Flori. A Jane escreveu: irmã Flori, às vezes não entendo seus comentários. Não, eu entendi. O que Flori quer dizer é que se existe algo oculto, que seja revelado. É o que a palavra diz. Não há nada que estando oculto não venha a ser revelado. Então eu entendi a colocação de Flori. Diácono Jorge escreveu: o Evangelho é o poder de Deus que se manifesta de forma sobrenatural no natural da vida e de todo que crê. Amém, amém, Diácono Jorge. O Diácono Eduardo escreveu: alguns são joio no meio do trigo. Verdade, Diácono Eduardo. Pura, pura, pura verdade bíblica. Verdade bíblica. E mesmo às vezes a gente conseguindo identificar o joio, a palavra diz que a gente não pode tirar o joio do meio do trigo, sob pena de tirar um trigo ou outro, arrancando aquele joio, né? Flori escreveu: Deus sabe de tudo o que acontece, irmã Jane. Verdade também. Vamos fazer isso que a palavra de Deus diz: vigiar e orar. É justamente isso que Flori está fazendo. Vigiando e orando, pedindo que Deus revele aquilo que está oculto, aquilo que está em secreto. A própria palavra diz isso. No final do livro de Eclesiastes, a palavra diz: de tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarde os seus juízos, porque esse é o dever de todo homem, porque o Senhor trará às vistas, ou trará à realidade, todas as coisas, ainda aquelas que estão em oculto, ainda aquelas que estão em secreto. Então é a palavra de Deus. Então guardamos o nosso coração, oramos continuamente ao Senhor. Vigiar e orar é uma ordem bíblica, mas Deus se revelou. Se revelou através de uma mulher de Deus, a minha vida. Se revelou a sua vida diretamente, a minha vida diretamente. Se revelou através de outras pessoas na sua vida também, se revela na palavra. E que bom que todos acreditamos em profecias, acreditamos que Deus pode se revelar por sonhos, por visões, por sua palavra, por teofanias. Acreditamos em tudo isso, glória a Deus por isso, e que também precisamos continuar essa jornada, confiando, mas antes disso tudo, vigiando e orando, guardando o coração, porque como o Diácono Eduardo bem disse, e a palavra mais do que tudo bem diz, que há joio no meio do trigo. É necessário então que Deus nos revele a sua vontade a cada dia, fale conosco a todo instante, nos livre do mal em todo momento e guarde os nossos corações. Guarde os nossos corações. Mas o que mais me alegra, meus irmãos e minhas irmãs, é que Deus continua se revelando. Deus continua revelando o que está oculto. Deus continua mostrando a sua vontade. Deus continua mostrando que tem cuidado de nós. Deus continua demonstrando a sua preocupação com cada um de nós. E me alegrou muito Deus ter usado essa irmã que usou para falar o meu coração. Prova também para mim de que além do alerta, de que além da vigilância, de que além de tudo, Deus está preocupado comigo. Deus está vigilante quanto à minha vida, e Deus está de olho em mim, e também de olho na igreja, e também de olho no rebanho, de olho em todos nós. E louvado seja Deus por tudo isso. Louvado seja Deus por tudo isso. Quanto a nós, sigamos em frente, alertas, atentos, vigilantes, sabendo onde andar, sabendo o que falar, sabendo o que ouvir, sabendo como se portar
e sabendo que não há nada que, ainda que oculto, não venha a ser revelado. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a todos nós, grandemente no nome de Jesus. Logo mais à noite, estaremos reunidos em mais um culto presencial, 19 horas, celebrando, adorando, cultuando a Deus no nome de Jesus. Deus te abençoe e te guarde e até logo mais. Deus abençoe.